Seja bem-vindo, bem-vinda para mais um capítulo do livro Amor 2.0. Capítulo 3, o capítulo de hoje, é sobre a biologia do amor. Neste capítulo, a autora vai nos falar de algumas pesquisas e de como o cérebro humano reage quando está sentindo amor, ok? Muito bem. Então vamos lá, gente. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o nosso cérebro, ele é um cérebro de ação, de movimento. Então, quando estamos falando de amor, nós estamos também falando de movimento. O que eu faço, o que eu não faço, ao que eu estou reagindo, ao que eu não estou reagindo. É muito importante entender isso porque o amor, ele é uma reação e ele exige um movimento, um comportamento. Né? A autora fala de Stephen Porges, um líder no campo da neurociência que chama de sistema de engajamento social. Ela descreve a biologia do amor como um sistema, um todo composto por várias partes que interagem. Tá? Como em toda cena de uma peça, o drama do amor tem seu próprio elenco de personagens. Aqui trago para o foco os três principais personagens biológicos: o cérebro, um hormônio em particular, a ocitocina, que circula pelo cérebro e corpo, e o nervo vago, o 10º nervo craniano, que vai desde lá do cérebro até o coração, pulmões e outros órgãos internos. Então, esses são os três componentes biológicos mais importantes para o sentimento do amor. Vamos entender cada um deles. No exato momento em que vivencia a resposta da positividade, seu cérebro se sincroniza com o da outra pessoa. Então, lembrando disso, não é apenas eu estar junto com alguém, é eu estar junto com sincronia, conexão real, tá? Um trabalho inovador realizado pelo neurocientista Uri Hasson, da Universidade de Princeton, fez exatamente isto. Ele e sua equipe descobriram formas de medir vários cérebros conectados durante uma conversa. Então, a ideia é interessante porque, assim, a equipe conseguiu mapear o que estava acontecendo no cérebro enquanto as pessoas estavam conversando em tempo real. Tá? Então, aqui vem algumas implicações, que é bem interessante. Uma excelente comunicação, isso parece implicar, não envolve simplesmente seguir junto bem de perto, mas também abrange prognósticos. Uma vez que você esteja em sincronia e no mesmo ritmo de sua nova amiga, por exemplo, curtindo sua história e sua companhia, você poderia até mesmo antecipar o que ela vai dizer em seguida, ou como ela iria dizer. Seu cérebro pode antecipar o movimento seguinte do cérebro dela. Acoplamento cerebral, Hasson afirma, é o meio pelo qual nós entendemos um ao outro. Ele vai, inclusive, além ao dizer que a comunicação, um verdadeiro encontro de mentes, é uma única performance executada por dois cérebros. Olha que interessante isso. Então, o que ele está falando aqui é, no amor, não tem quem comanda e quem é comandado. O amor, ele envolve a sincronia entre os dois cérebros, que é o que ele afirma aqui. Uma única performance executada por dois cérebros. Eu falei anteriormente a respeito da dança, e na dança a gente consegue perceber quando um casal ensaiou e está coreografando, e quando um casal está em conexão, se usando de uma coreografia. Né? Esse movimento ele é muito importante, ele é muito diferente. A forma pela qual o corpo das pessoas se move, a interação entre elas, a maneira pela qual um puxa o outro, um empurra o outro na dança, quando há sincronia, é muito diferente de quando há uma coreografia decorada, né? Onde cada um sabe individualmente o que fazer, no momento certo da música. Né? E isso, gente, faz uma diferença muito grande na vida da gente. Muito bem. O que eu acho mais fascinante sobre essas descobertas é que a área cerebral que mostrou o acoplamento na pesquisa falante-ouvinte de Hasson foi a ínsula, uma área associada com estados emocionais conscientes. As evidências de sincronia nas ínsulas de duas pessoas sugerem que na boa comunicação, dois indivíduos podem vir a sentir a mesma emoção compartilhada também, uma que seja distribuída entre os dois cérebros. Em outro trabalho, Hasson e colegas tinham mostrado que os cérebros de duas pessoas podem entrar em sincronia particular durante momentos emocionais.
Acoplamento neuronal, portanto, realmente entender outra pessoa, se torna muito mais provável quando se compartilha a mesma emoção. Emoções compartilhadas, sincronia cerebral e compreensão mútua surgem juntos. E compreensão mútua está a poucos passos de ser atenção mútua, tá? Por isso que a autora fala, né, disso. Essa questão de nós podemos nos emparelhar, literalmente, assim como hoje em dia o Spotify e o teu celular, eles carregam o mesmo sistema, né? E o que está acontecendo, se eu estou ouvindo o Spotify no meu computador, por exemplo, e depois eu quero parar de ouvir no computador e começar a ouvir no meu celular, a hora que eu mudo, o meu celular começa a tocar música do mesmo ponto. Porque tem uma sincronia entre eles. Tá, tudo bem, gente. Eu sei que o Spotify não funciona tão bem assim, né? Mas o cérebro humano é um pouquinho diferente, funciona melhor. Mas enfim, né? Brincando aqui um pouco. A gente tem essa ideia desta sincronia, tá? E é exatamente isso que ela está falando aqui. Emoções compartilhadas, sincronia cerebral e compreensão mútua surgem juntos. Então, essa conexão, quando um elemento começa a aparecer, é porque os outros também já estão de alguma maneira presentes, como se fossem pré-condições uns dos outros. E quando isso acontece, a gente ir para a atenção mútua fica muito mais rápido e muito mais fácil. Ainda não é atenção mútua, mas já é um passo. Por que eu estou falando isso? Porque a atenção mútua, ou seja, a vontade voluntária de estarmos organizando a manutenção desse momento gostoso que estamos vivendo juntos, é também um dos elementos fundamentais do amor. E aqui está a base dele, na conexão. Porque daí nossos cérebros estão vibrando na mesma frequência. Os nossos cérebros estão um antecipando o movimento do outro. Eles estão agindo em uníssono. Tá? E eu acho tão legal isso, porque vem da biologia algo que todo mundo que já amou sabe. A gente falava disso em termos de poesia, né? Sermos um só. E aqui a gente está vendo que a biologia faz exatamente isto, né? Isso que eu acho muito bacana, muito gostoso. Tá? Quando as emoções positivas percorrem uma pessoa, a atenção se expande do habitual foco no eu para o nós. E a gente sente isso também. Quando a gente está sentindo uma emoção positiva, a gente fica mais aberto ao contato com os outros. Né? Muito bem. Aqui ela está falando a respeito de questões sobre a mesma questão do Hasson, né? Ela continua falando do Hasson, só que aqui ela vai falar um pouco da dor. Então, de modo geral, a dor de um ente querido é a sua dor. Né? Pelo contrário, quando se imagina os mesmos eventos dolorosos acontecendo com completos estranhos, um padrão completamente diferente de ativação aparece. Um que mostra pouca ativação da ínsula e acende mais áreas ligadas com distinção e diferenciação de você com os outros, que atuam inibindo ou regulando emoções, como que para evitar que a dor deles se torne a sua dor. No nível de atividade cerebral durante a dor imaginária, não é possível distinguir as pessoas amadas de você. Então, aqui é algo que muitas pessoas, quando estão amando, e às vezes a gente está falando até de pais e filhos, sentem que quando percebem a dor no outro, eles também sentem essa dor, mas este outro não é qualquer outro. Este outro é aquela pessoa que eu amo, que é a pessoa por quem eu me importo muito. E quando eu percebo esta pessoa sentindo dor, eu também sinto esta dor. Ou seja, eu também tenho essa ativação. Por isso que muitas vezes, quando a gente está namorando ou casado com alguém e a gente ama muito essa pessoa e a gente tem muita intimidade com ela e a pessoa fica triste, a gente também fica. Né? Eu também acho isso bacana e bonito. Por quê? Porque essa sincronia, ela acontece e aí são duas mentes com o mesmo problema. E essas duas mentes podem pensar em soluções. Porque embora eu sinta a mesma dor, eu não estou passando exatamente pela mesma situação que o outro. Mas, e isso me possibilita ter uma amplitude um pouco maior de pensamento do que o outro. E que me ajuda a resolver o problema do outro com mais facilidade. Ou às vezes de ampará-lo de uma maneira mais eficaz. Justamente porque eu também estou sentindo isso. Eu também estou em contato com esta mesma emoção. Né? E é por isso que relacionamentos e amor são tão importantes para a nossa espécie. É por isso que eles ajudam a nossa espécie a sobreviver. Olha que coisa bacana. Né? Então, os meus problemas também são partilhados pelos membros da família. E esses membros podem também me ajudar. Obviamente que isso também envolve compromisso e comprometimento.
tá? Mas ao longo da nossa evolução, isso se mostrou ser mais benéfico do que viver isolado. E como os dados, e eu trouxe isso no vídeo anterior, nos mostram que essa nossa individualidade, né, esse nosso individualismo, para ter um termo mais adequado, qual é a consequência disto? Né? E elas não estão sendo exatamente benéficas para a nossa saúde mental e também para a nossa saúde física, visto que, né, a autora traz o dado que desde 2013, aí, desde começo de ano 2000, a expectativa de vida de crianças tem sido menor pela primeira vez em séculos. Então, para a gente refletir um pouco também, não só sobre o nosso amor, mas sobre como isso é importante para a nossa espécie como um todo. Certo? Ficamos hoje com isto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.